Cavalcante, quando foi que você começou a sua carreira como fotógrafo? Comecei no ano de 1984. 38 anos. Vou fazer 40 anos já, praticamente, como fotógrafo. Você já tirava foto naquela época já? Em 84 eu já estava fotografando. Um pouco antes do que isso, eu trabalhava entregando fotografia, Conrado. Entregando fotografia? A cidade tinha uma demanda muito grande de fotografia à época. Oferecia uma demanda muito grande de fotografia para as pessoas, então os fotógrafos não tinham tempo de entregar as fotografias. Então o meu trabalho era de só entregar fotografias na cidade. Eu pegava as fotografias de mais de alguns fotógrafos e... trabalhava para mais de um fotógrafo? Trabalhava para mais de um fotógrafo. Por exemplo? Ayrton Pinto, que era irmão de Bosco Pinto, Batista Pinto, entreguei fotografia para João Bosco Pinto, para a família de Bosco, eu trabalhava quase que exclusivamente para ele, para a família dele. Naquela época, aquelas fotos que você tinha que tirar o filme, tinha que colocar lá, né? Tem todo um preparo, não é isso? Todo um preparo. E a fotografia colorida, na época, passava 15 dias para chegar. 15 dias? 15 dias. As fotografias iam para São Paulo, chegava até a 30 dias, às vezes, dependendo da demora dos correios. Aqui só fazia preto e branco? Só fazia preto e branco. As fotografias eram reveladas em São Paulo, depois as fotografias passaram a ser reveladas no Recife, já ganhamos mais um prazo melhor, era de 8 a 10 dias. Chegou ao Juazeiro do Norte, com a revelação no Juazeiro, até chegar em Cajazeiras com a loja dos fotógrafos, através de seu Luiz, fotógrafo, de saudosa memória, que trouxe o primeiro laboratório fotográfico para revelar fotografia em Cajazeiras. Na época que você só entregava, você entregou para muita gente aqui em Cajazeiras? Tudo a pé você fazia na época? A princípio eu fazia tudo a pé. Nem eu tinha bicicleta, nem eu sabia rodar de bicicleta, não sabia andar de bicicleta. Aí todo o meu serviço era a pé. Eu começava de manhã cedo e terminava, entrava pela noite entregando fotografia. Era muito serviço. Era rojão. Viu? Era rojão. E todo ele eu fazia a pé. Conhecia rua por rua, conhecia muita gente também, né? Conhecia muita gente, conhecia muita história interessante. Por exemplo? Eu fui entregar as fotografias de os carnavais, principalmente, era que geravam muita fotografia. Um camarada bateu uma fotografia na cidade, lá na Praça João Pessoa, e ele estava com a camisa florida e com o braço engessado. E quando eu fui entregar a fotografia, ele estava com a mesma camisa e com o braço engessado. Quando eu cheguei lá, ele disse que não era ele. Oxi. Disse que não pagava, que não era ele. Eu tentei argumentar e ele disse que não aceitava. Foi preciso eu voltar e pedir para o fotógrafo ir lá conversar com ele, que ele não queria, porque jurava que não era ele que estava lá. Algum problema em casa, algum problema com a família. Isso não queria ser. E ele não... Outra vez eu entreguei a fotografia de uma jovem com uma pessoa de um pouco mais de idade do que ela. Quando foi no outro dia, ele chegou aperreado, porque a menina era de menor, ele era de outro estado e tinha bebido demais, e quando chegou aqui, aproveitou e foi bater fotografia, e se comprometeu e veio pedir para que eu não revelasse. Cavalcante, quando foi que você parou de ser o entregador de foto e passou a ser fotógrafo de fato? Aí no ano justamente no ano de 1984, a Ayrton Fotógrafo, que é irmão de Bosco, me chamou para trabalhar, ele botou foi o primeiro laboratório fotográfico colorido em Cajazeiras. Era onde? Na rua Sebastião Bandeira, na rua Pedro Américo, ali onde, pertinho do Forte de Elias, descendo ali, onde tinha um depósito da Coca-Cola, por ali, era mais ou menos naquelas imediações. Aí a gente botou esse laboratório lá, como era semiautomático, o laboratório revelava, deixava pronto, mas a parte de secar as fotos, de envelopar, ficava o meu encargo. Ele disse que tinha tentado mais de uma pessoa e geralmente as pessoas, quando iam lavar as fotos, arranhavam as fotografias. Aí ele queria alguém que tivesse mais cuidado, mais zelo. Aí eu fui aprovado nesse critério e eu lavava as fotografias, colocava para secar as fotografias, botava nos envelopes para que fossem entregues. Dava muito trabalho fazer isso? Dava, porque tem que ter muito cuidado, quando a fotografia era molhada, aí a gelatina fica muito sensível, fica gelatinosa, muito sensível. Qualquer coisinha, uma ponta de unha, uma pedazinha, já perdia a foto. Já tinha que voltar para o laboratório para fazer novamente. Ficar no laboratório escuro, uma coisa assim? Era, câmera escura. Tem uma iluminação específica, né? No colorido, no preto e branco, tem uma iluminação específica. O preto e branco ainda aguenta a luz vermelha. Então você pode botar aqui no estúdio uma luz vermelha e você abrir um filme preto e branco, ou um papel preto e branco, e ele aguentaria a luz. Já no colorido não, é escuro de tudo, ele não aguenta luz nenhuma não, queima o filme. Nossa, interessante.
Na parte do preto e branco tinha isso, da gente disponibilizar uma luz vermelha, você trabalhava com uma certa mobilidade, você conseguia enxergar as coisas. Você lembra onde foi que você foi fazer sua primeira foto profissional? Minha primeira, eu lembro de dois fatos interessantes. Minha primeira fotografia para jornal, quem me colocou para trabalhar na parte jornalística, nessa parte de jornal, foi Jarismar Pereira. Foi quando o Açude Grande... Foi para qual jornal? Para o jornal Correio da Paraíba. Correio. Quando o Açude Grande, as baronesas represaram as algas e encheu ali o centro de alga. Foi aquele tempo que veio o SBT para cá, foi isso? Foi. Aí naquele período aí já não foi minha primeira foto, aí foi minha primeira foto como no ramo de jornalismo. A Jarismar me chamou para fotografar e eu fiz a cobertura fotográfica para ele, deu capa nos jornais da Paraíba, todo da época, tinha jornais impressos, e eu fui muito bem recebido. E outro foi quando José Sarney veio para inaugurar o açude Lagoa do Arroz. Então, ele veio para inaugurar o açude Lagoa do Arroz e eu fui fotografar. Também para o jornal? Não, aí eu já fui particular. Não tinha nem os fotógrafos, nenhum da cidade foi fotografar lá. E no caso, como a gente disse no popular, eu me esbaldei. Eu trabalhei demais, ganhei muito dinheiro, trabalhei demais. Porque todo mundo queria fazer fotografia com os pilotos dos helicópteros, queria fazer fotografia com os helicópteros. Agora, minhas primeiras fotografias, mesmo quando eu iniciei fotografando na própria turma do Colégio Estadual. Eu iniciei num desfile de dia 22 de agosto. Lá no estadual? Sim, eu era estudante do colégio... Era o desfile aqui na Padre Rolim? Aqui na Padre Rolim. Mas como eu era estudante do colégio estadual, aí os alunos me chamaram para fotografar e eu fui fotografar. Foi minhas primeiras fotografias foram feitas. Inclusive, Cristiano Moura, ainda hoje lembro, Cristiano Moura tem fotografia dessa época, de quando eu fotografei. Minhas primeiras fotografias foi com a turma do Cristiano, Alex, aquela turma lá, dos xiitas. Foram meus primeiros clientes em Cajadeiras. Maravilha. Teve algum cliente que convidou você em algum momento para alguma foto inusitada? Teve. Momento inusitado? Teve um cliente que mandou uma pessoa me chamar e quando eu fui falar com ele, ele queria que eu ficasse a noite toda no chamegão. Ele pagava a cerveja para que eu sentasse numa mesa, eu ficasse a noite toda no chamegão para chorar na mulher dele, que ele tinha aqui em Cajazeiras. E ele morava em Fortaleza e tinha essa mulher aqui. E queria que eu pastorasse ela e fotografasse, estava com medo dele estar com alguém aqui em Cajazeiras. Aí eu disse a ele que não era serviço meu, não fazia esse tipo de serviço, ele procurasse um detetive, ele queria que eu passasse a noite toda no chamegão, bebendo e andando atrás da mulher dele. Que você fosse detetive da mulher? Foto de detetive. Mas, rapaz, fora isso, teve mais alguma foto, mais um momento assim interessante? Teve. Agora que nós estamos no período de Copa do Mundo, aí me vem à mente uma fotografia interessante. Foi no final do Copa do Mundo, que foi Brasil e França. Então, eu fui contratado com antecedência para fotografar esse casamento. Quando chegou no período do dia do jogo do final da Copa do Mundo, que eu fui olhar, coincidia com o dia do casamento. Mas como eu já tinha fechado o compromisso, eu digo, vou fotografar, é lógico. Vou fazer minha parte. Fazer minha parte. Quando eu fui para a igreja, o casamento da igreja Nossa Senhora de Fátima, o padre era o padre Raimundo, João Eudes da Gráfica, colocou uma televisão na calçada da casa dele. João Eudes que mora ali ao lado, sim, né? Sim, mora ao lado, colocou uma televisão na calçada dele para assistir o jogo. Da igreja ficou eu, o padre, o noivo e a noiva. Só você dentro da igreja? Os testemunhos, a família do testemunho, família de noivo, saiu todo mundo e foram assistir o jogo. Mas, rapaz... E só eu dentro da igreja. Eu bem triste porque estava perdendo o jogo e o Brasil começou a perder o jogo. Aí eu digo, ainda bem que eu cumpri meu compromisso. Já imaginou o Brasil perder a Copa e eu perderia esse mesmo dinheiro? É verdade. Você já levou algum cano de alguém? Já, muito cano. Mas como eu digo, como esse caso de você fotografar e chega lá a pessoa dizer que não é ele, você fotografar e a pessoa lhe ameaçar dizer que não paga. Aconteceu muito já. Você, como você bem falou, você adentrou dentro de fotojornalismo com esse trabalho que o Jarismar pediu para você fazer, essa cobertura para o jornal Correio na época, né? Depois disso, você começou a sentir gosto pela parte jornalística e foi direto para essa área, né? Fui, aí trabalhei, como eu gosto sempre de dizer, quando existia o jornal impresso, de todos os jornais que circulavam na Paraíba, como freelancer, eu fotografei para todos. Jornais, revista Tempo de Fernando Caldeira, revista de Destaque de Lenilson, revista Ovo de Cristiano. A União também chegou a fotografar. Aí os jornais União, Jornal da Paraíba, o Jornal Norte, todos os jornais, os impressos, geralmente que as pessoas quando vinham já tinham uma referência para chamar as pessoas e diziam, chama o Cavalcante que ele fotografa.
Inclusive, o meu primeiro patrão de carteira assinada é Zé Antônio. Jornal Gazeta. Jornal Gazeta do Alto Piranha. Zé Antônio foi o meu primeiro patrão que assinou minha carteira. Minha carteira é assinada pelo Gazeta. Qual ano foi, você lembra? O Gazeta em 97. 97. Foi. Né? Passei ainda 8 anos com carteira assinada no Gazeta, aí em decorrência dessa questão da modernidade, eu comecei a fotografar para a parte política também, aí eu me afastei um pouco mais da parte de jornal e me dediquei também à parte política. Comecei a fotografar a parte política. Você chegou a trabalhar diretamente na Prefeitura de Cajazeiras, né? Trabalhei no último ano do governo Zerinho, trabalhei no último ano do governo de Epitácio, fui o fotógrafo durante 8 anos de Carlos Antônio, fui o fotógrafo por 4 anos de doutora Denise, acompanhei muitos governos, de Ronaldo da Cunha Lima, até hoje eu trabalhei, basicamente fotografei e acompanhei todos os governos. Nessas andanças de governo, de prefeitura, nessa cobertura fotográfica que você fazia, você deve ter registrado muitos momentos marcantes também. Desses momentos marcantes, qual que você consegue lembrar agora que você fotografou pela lente da sua câmera e você se emocionou? Da parte política, você fala? De tudo que você fala. De tudo? Você fez. Conrado, teve uma época que o Conselho Tutelar de Cajazeiras me chamou para fazer uma foto. E quando eu cheguei era no bairro Capoeira ali, que houve uma denúncia que tinha 3 crianças que ficavam dentro de casa e a mãe saía para trabalhar e deixava ela dentro de casa, abria a janela, deixava só a janela aberta, botava a comida no chão e ia trabalhar. Aí chamaram a gente para fazer as fotos. Quando eu cheguei na janela da casa, fotografei da janela mesmo. Ninguém conseguia distinguir muito o que era criança, o que era fezes e o que era comida. Misericórdia. Era tudo misturado. Aí e veio uma criança com um sorriso lindo, uma criança loirinha, chegou perto da janela, conversou comigo, me deu um sorriso lindo e ficou conversando comigo enquanto eu fazia a fotografia, esperava chegar o restante do Conselho Tutelar. Aí eu fiz essa fotografia, foi uma fotografia que muito me comoveu e uma fotografia que eu nunca consegui esquecer. Porque tinha muita emoção no olhar da criança, tinha muita carência, tinha muita necessidade das pessoas. Aí o Conselho Tutelar tomou conta para resolver essa situação, mas foi uma foto que me marcou muito. Muito bem. Como ser um bom fotógrafo, Cavalcante? Tem uma técnica especial? É uma questão de olho, se nasce com dom, se faz? Como é que você avalia ser um bom fotógrafo? Eu gosto sempre de falar para as pessoas que eu não sei nem até onde eu estou errado na questão da nomenclatura, mas eu gosto de dizer sempre que eu sou retratista, eu gosto de ser retratista, eu gosto de retratar a realidade. Então, temos muitas técnicas aí, mas eu acho que uma coisa que não devemos esquecer é de olhar com a sensibilidade, de olhar com o lado humano. Então, quando eu vou fotografar todo evento, eu procuro pegar o melhor ângulo das pessoas, se for um momento que me permita isso, de procurar o melhor ângulo. Se for um momento triste, que eu também consiga registrar a tristeza das pessoas, eu acho que uma das coisas que não pode faltar é de você achar e dizer, não, eu sou bom, meu equipamento é bom e eu consigo fazer uma boa fotografia. Você consegue fazer uma fotografia com qualidade técnica ótima. Agora, se você não tiver sensibilidade, se você não tiver coração... Você pode ter a melhor câmera do mundo. Às vezes você não consegue registrar o que está na sua frente, o que está falando com você, o que está aparecendo na sua lente, que é justamente o lado humano, mesmo que seja o lado humano da pessoa, o lado humano de um animal, ou mesmo que naquela parte física de uma estrutura tenha envolvido o ser humano que construiu, ou que está passando por algum problema. Interessante. Muito bem, muito bem. Alma, né? A coisa de alma, né? A beleza de alma, né? O Cavalcante, ao longo de todos esses anos como fotógrafo, você conviveu aí com muita gente, da parte política, empresário e pessoas comuns. Nesse momento em que você chega agora, você acha que você foi valorizado como você merecia? Conrado, eu sempre tive uma grande dificuldade na minha vida por olhar com esse olhar da sensibilidade, eu pequei por muitas das vezes eu não saber também fazer essa distinção de ter que entrar um profissional. Eu nunca consegui cobrar, hoje eu vejo, eu nunca consegui cobrar o justo, para mim, que precisaria. Com muito tempo foi que eu aprendi e comecei a valorizar mais a cobrança, porque eu chegava e antes de eu cobrar, eu olhava para quem ia me pagar e eu também me colocava na situação dele. Às vezes o camarada com a conversa levava as fotografias de graça,
sem precisar nem fazer confusão. Só precisava explicar ou justificar a situação que estava vivendo. Eu nunca consegui ser um bom comerciante para vender meus retratos. Eu aprendi a fotografar, mas não aprendi a cobrar. Se arrepende? Hoje faz falta. Hoje faz falta quando a gente olha para a família, hoje quando a gente olha para você. Eu estou passando um momento difícil, um momento de saúde, tudo. E a gente sente falta que poderia ter tido outro proceder, mas não me arrependo. Eu acho que se eu tivesse que começar hoje, faria tudo do mesmo jeito. Continuo fazendo do mesmo jeito. Porque é de minha pessoa. Aprendi com minha mãe a viver com pouco e agradecer a Deus todos os dias. Aprendi a conviver sem me preocupar em amontoar, em juntar, e isso também, olhando por outro lado, isso me fez bem. Porque eu também nunca tive outra grande preocupação de... pelo contrário, eu estou muito feliz. Uma época, uma jovem que morava na zona rural, veio com os pais e precisava fazer uma fotografia. Umas fotografias para concorrer a um emprego. Um serviço, e lá no serviço precisava de uma fotografia bem feita. E eu fiz as fotografias dela. Hoje ela trabalha no Recife, num banco. Não vou citar o nome do banco, mas hoje ela trabalha no Recife, num banco. Quando ela vem em casa dele, ela sempre me abraça, ela sempre reconhece, que ela disse que para o primeiro emprego dela não foi esse do banco, mas era um outro, e a fotografia foi de muita valia para ela. Valeu muito mais do que eu tivesse cobrado, 30 ou 40 reais. Porque hoje ela conseguiu um emprego, ela conseguiu estar bem na vida dela, e isso é muito bom para mim. Nunca neguei que chegasse alguém na minha casa para pedir para fazer uma fotografia, que fosse para se aposentar, ou que fosse para arranjar um emprego. Eu nunca me soneguei, nem continuo da mesma maneira. Eu acho que são momentos que a gente deve parar e deve olhar para o outro e dizer, não, merece, e eu devo fazer dessa maneira. Eu já tive a honra de trabalhar com Cavalcante, né, na prefeitura de Cajazeiras, na época de Carlos Antônio, na época de Denise também. Cavalcante sempre foi essa pessoa, nunca fez questão. Cavalcante, vamos precisar de uma foto. Vou na hora, chego já lá. Cavalcante, e aí? Não precisa não, cobro não, toma isso aqui mesmo, mando já para você. Ele sempre foi essa pessoa muito generosa, muito aberta com o seu trabalho, tinha amor pelo que fazia. E é um profissional assim extraordinário e solidário acima de tudo, né? Às vezes, em ser bom e solidário, as pessoas confundem e querem explorar, às vezes, né? É verdade. Infelizmente. Cavalcante, você é daqui de Cajazeiras? Sou de Cajazeiras, filho natural daqui. Seus pais... Meus pais são meu pai de Boqueirão, de Piranhas, ali da região de Boqueirão de Piranhas. Minha mãe são de Piranhas. São vivos ainda? Minha mãe é viva. Meu pai foi assassinado quando eu tinha um mês de nascido. Como foi isso? Ele trabalhava com fotografia também, era fotógrafo. Qual o nome ele dele? era fotógrafo, era José Cavalcante, chamava Zé Bala. Zé Bala. Pessoas lá de São Décio de Piranha trouxeram. Os Cavalcantes traziam, geralmente, esse apelido Bala, ao invés do Cavalcante. E meu pai tinha as duas... Mas por que esse Cavalcante, Bala em vez de Cavalcante? Sabe por quê? Depois, com muito tempo, foi que eu vim descobrir, que é porque falavam ligeiro e andavam muito ligeiro. Aí disse que minha avó fazia um pedido ao meu avô, ia pedir para ele trazer alguma coisa da rua. Se demorasse muito depois de montar num cavalo, ela dizia, é mesmo que uma bala, foi embora. Pronto, acabou-se. Não conseguia mais responder. Aí meu pai, quando trabalhava com fotografia, minha mãe disse que ele ganhava muito dinheiro. Mas quando ele chegava em casa para trabalhar de sapateiro, aí minha mãe disse, pronto, é que ele quer beber. Aí ele gostava de beber, quando estava trabalhando de sapateiro. Aí um primo dele era acostumado a matar pessoas, era um camarada que já tinha essa índole, e matou ele, lá na Praça do Mindolana. Arranjou uma confusão com ele já estava alcoolizado e Você foi assassinado. Você tinha quantos anos? Eu tinha 1 mês e 11 dias. Não. Sua mãe chegou a casar novamente, não? Não, nunca casou, é um exemplo, é uma pessoa que é um exemplo de vida para todos nós. Ficou com 4 filhos pequenos, viúva jovem, trabalhou ajudando em casa e de família, empregada doméstica, batalhou a vida sempre e se aposentou como merendeira lá da escola Duque Caxias, que era uma escola que era um misto da prefeitura com a loja maçônica, que fica ali em frente ao teatro. Então, minha mãe trabalhou por 20 anos lá e se aposentou como merendeira da escola. E essa mesma história minha eu via se repetir com minha mãe. Minha mãe, eu chegava em casa muitas das vezes e eu via minha mãe chorando. Ela chorava por quê, Cavalcante? Vocês moravam, nessa época, vocês moravam aonde aqui em Cajazeiras?
Ali na rua Ernesto Julim. Ainda hoje moramos lá. Ernesto Julim fica perto de onde? Por trás da igreja de Caspiriçá, por trás do posto Santo Antônio. Ah, sim. Ela chorava porque ela às vezes chorava por a escola não ter uma merenda tão digna para as crianças. Mesmo com a simplicidade, ela conseguiu Não, criar os 4 filhos de forma... Tirava de casa coentro, tomate, um pimentão. E levava? Levava para botar na sopa da escola. Nossa. Vocês desculpem a emoção. Não, fica à vontade, querido, fica à vontade. É uma coisa que muito me admira, muito me engrandece, falar isso de minha mãe, mas a gente fica emocionado e ela era essa pessoa. Ela era mãe e pai ao mesmo tempo. Era mãe e pai. E eu chegava e perguntava o quê? Ela disse, meu filho, tem o macarrão na escola, tem um pedacinho de carne que uma diretora deu, uma professora. Isso eu estou dizendo bem antigo, numa época que não vinha uma merenda tão boa para a escola. Ela disse, mas não tem uma verdura, não tem nada. Quando era no outro dia, eu vi ela catando na geladeira dela para levar para fazer. Tem um casal aqui hoje que é de um comerciante, vivem bem. Eles disseram que vinha do sítio, quando chegava na escola, minha mãe percebia, diagnosticava com a olhar dela aqueles que eram muito carentes. E ela perguntou aos meninos, ele disse, hoje a comida que a gente vai ter é essa. Talvez a gente volte para casa e não tenha o que comer. Ela dava de comer, quando terminava a merenda de todo mundo, ela rapava o fundo do tacho, guardava, chamava os 2 meninos antes de irem para casa para dar de comer de novo para eles irem para o sítio. Você sentiu falta do seu pai? Eu senti quando meus filhos nasceram. Fui criado com 4 mulheres, minha mãe, minha avó e 2 irmãs. Isso foi muito bom na questão de me dar um olhar mais sensível, mas quando eu tive meus filhos eu não sabia, eu não tinha uma referência masculina. Eu não tinha essa referência de saber o que era correto, como era que era criar eles, errei, procurei aprender olhando os amigos que tinham filhos, porque antes de tudo sentia falta disso, de tentar ter essa referência. Gostaria de ter ele do meu lado para que ajudasse a criar meus filhos, ajudasse a me dar uma palavra, me dar uma força. E eu não tinha essa referência, eu só tinha a referência das mulheres de minha vida, que é 2 irmãs, minha mãe e minha avó. Você casou em que ano? Casei em 90. Em 90. Com? Maria das Dores Ramalho, que é de Conceição do Piancó. Nos conhecemos e casamos. A gente casou e tivemos 3 filhos, Filipe, o mais novo, tem o Natanael, o do meio, o rapaz, e tem o Ruth. Cada um com sua personalidade, mas cada um amiga, super amigo, cada um filhos maravilhosos. Cada um Todos moram aqui em Cajazeiras? Todos moram aqui em Cajazeiras. Muito bem. E como você bem falou, pela ausência do pai, você sentiu um pouco isso quando você se tornou pai. Fora isso, como era o Cavalcante na família? Era um pai que pegava no pé, era um pai atencioso, era um pai carinhoso, era um pai distante? Como é que você era no trato com a família? Sempre tentei ser o mais carinhoso, o mais próximo possível. Como eu digo, errei muito. Não nego, porque por isso, por não ter essa referência. Mas sempre fomos amigos. Mas errou muito em que sentido? Eu digo, de não saber falar firme na hora que era para falar firme, ou reclamar, que eu não tinha essa referência de disciplinar, a gente era... Ter um pulso mais forte. Justamente. Sempre fomos amigos, muitos amigos, todos 3. Muito bem. De sentar, de brincar, de conversar, ainda hoje somos assim, de eu deitar no colo dele, de eu conversar com eles, sair na rua abraçado, e sempre fomos assim, eles brincarem comigo, um amigo meu disse, teu menino brinca com tudo de jeito, e onde é que está o respeito? Eu digo, eu quero mais o amor, o carinho dele, eu quero mais admiração. Que legal. Do que a distância. São casados seus filhos já, não? São 2 casados e o mais velho dos homens é solteiro ainda. Já é avô, não? Não, infelizmente ainda não tive esse presente ainda não. Mas talvez esteja perto de chegar, né? Cavalcante, você está com quantos anos hoje? Hoje, 57 anos. 57 anos. Você acha que viveu a vida do jeito que você queria? Você está satisfeito com a vida de Cavalcante? Conrado, é interessante. No momento que eu paro hoje, no momento que eu estou enfrentando um problema de saúde, tudo, eu vejo que a gente sempre desejaria viver mais, a gente sempre tem o que viver mais, até para consertar os erros,
ou para aproveitar o que não aproveitou. Então, eu estou super contente com o que eu vivi. Mas estou contente que cada dia que eu acordo de manhãzinha, posso pedir a benção à minha mãe e posso começar um novo dia. Então, a vida é boa sempre. A vida é boa sempre, sempre, sempre. Independente do problema que eu passo, ainda acho que tem mais a se viver, tem mais na hora que chegar o meu tempo aqui na Terra, na hora que esse plano aqui disser que encerrou, eu também estou preparado. Mas eu acordo e durmo sempre com a esperança de que a vida é sempre boa, sempre merece ser vivida cada dia, vivida mais, amar mais e fazer melhor para as pessoas, fazer bem cada vez mais para as pessoas e, antes de tudo, ser feliz com o seu modo. Você amou muito? Amei muito. Gostaria de ser mais amado? Gostaria, né? Principalmente, né, quando a gente chega numa certa idade. Eu acho que o maior presente que eu tenho hoje, Conrado, na minha vida, nesse problema que eu tenho passado, eu tenho tomado muita medicação, mas o maior remédio que eu tenho recebido hoje em dia é amor. Dos meus filhos, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, da minha família, dos meus amigos. Então, é maravilhoso. Eu acho que muita gente absorveu esse Cavalcante, de não ter vergonha de abraçar no meio da rua e beijar e dar um cheiro e brincar e conversar comigo. Isso é sempre bom, é uma injeção de ânimo, é um remédio que a farmácia vai demorar a produzir. Com certeza. Cavalcante se casou uma segunda vez, não foi isso? Oficialmente eu casei a primeira vez, aí me divorciei, mas tive um segundo relacionamento, mas não cheguei a casar não. Não chegou a casar. O segundo relacionamento durou quanto tempo? 3 anos. 3 anos? Foi. Feliz? Feliz. Voltaria novamente? Para o segundo relacionamento? A viver a mesma situação com o segundo, as mesmas emoções? Eu digo que eu repensaria primeiro, antes de tudo, o fim do relacionamento. Eu acho que quando não dá, não dá, mas eu acho que muitas das vezes pode ser menos traumático, muitas das vezes pode ter um desfecho melhor. Tem nada melhor do que terminar um relacionamento e poder viverem amigos, viverem em paz. Terminar em paz, terminarem juntos, terminarem compartilhando coisas que sejam em comum, como os filhos, como muitas das vezes um problema de saúde ou algo simples, beijo, a gente pode compartilhar tanta coisa simples, Conrado. E você me chamar aqui, você não sabe a alegria, você não sabe o prazer. Eu, para vir para cá, eu tomei um comprimido de morfina para passar as dores. Mas o comprimido só precisou até eu chegar na porta do diário. Depois que eu entrei, que eu cheguei aqui, comecei com o Conrado, não precisava mais. Coisa boa, magnífico isso, coisa boa. Você merece espaço. Eu tenho uma experiência, um fato interessante para lhe contar, daquela entrevista que... não entrevista, um bate-papo que eu tive lá na feira de exposição. Zé Neto conversou comigo na feira de exposição e eu tinha um amigo que estava com quase 30 anos, que a gente não se via, eu não conseguia encontrar. E através da entrevista do Diário do Sertão, ele me encontrou, morando lá no Rio de Janeiro. Nossa. Professor da universidade no Rio de Janeiro, professor de economia. E ele entrou em contato. João Claudino Tavares, um grande amigo. E ele entrou em contato comigo através dessa entrevista. Quando eu menos esperei, estava uma pessoa de cadeira me perguntando se eu conhecia. Aí ele disse, o rapaz viu sua entrevista e quer seu contato, que tem muita vontade de falar com você. Me mandou fotografia, me mandou conversas que a gente conversava da época. Isso foi tão maravilhoso, graças à entrevista do Diário do Sertão. Coisa boa. Nós temos a participação de Irlânio Cavalcante, produção. Irlânio gravou um vídeo também. Não é um vídeo de comentário político, mas é um vídeo em que ele fala um pouco de Cavalcante, fotógrafo. Vamos com a participação do empresário Irlânio. Boa tarde, Irlânio. Muito boa tarde, meu caro Caliel Conrado, a sua equipe técnica, aos diretores da TV Diário do Sertão e telespectadores do Diários News em sua edição das quartas-feiras do Interview. E hoje entrevistando o nosso querido Cavalcante, fotógrafo, que aliás, ao saber de sua presença hoje no programa, fiz questão dessa pequena participação para também poder reverenciar esse amigo querido, essa pessoa de minha estima e que tem uma bela folha de serviços prestados à nossa cidade, trabalhando como fotógrafo jornalístico ou de forma particular ou ainda institucional através de serviço público municipal
e ainda é correspondente de jornais e revistas, de modo que Cavalcante, ao prestar o seu mistério, é responsável por um belíssimo acervo fotográfico dessa cidade. É o registro vivo da história através de suas lentes. Prova disso foi a recente mostra fotográfica realizada pelo mesmo no Espaço Cultural Eliezer Rolim, onde reuniu os consagrados fotógrafos de nossa cidade, além de homenagens póstumas daqueles que também contribuíram com a história dessa cidade através da fotografia. Eu reputo como um evento cultural magnânimo, mas ao falar do profissional irretocável, eu quero falar desse incrível ser humano que é o Cavalcante, pois acompanho o seu trabalho já de há muito tempo, onde seu comportamento não é diferente do pessoal, destacando esse ser como referência de fidalguia, simplicidade, cordialidade, humildade, né, que inclusive eleva a sua espiritualidade. Cavalcante nunca se deixou levar por questões ideológicas, apesar de prestar serviços a entidades públicas municipais, como Prefeitura, Câmara de Vereadores, onde sempre tratou com cordialidade a todos. E esse é, sem dúvida, um grande legado e, por isso, é muito querido em nossa comunidade, sendo uma unanimidade de bem-querência em nossa urbe. Sabemos que o mesmo está numa batalha para restabelecimento de sua saúde, mas saiba também, Cavalcante, que estamos todos mais que unidos em orações para seu pleno restabelecimento. Bom, eu não vou mais me prolongar, Caliel, pois tomaria mais tempo discorrendo as boas qualidades desse amigo e sei que você vai perquirir o suprassumo do entrevistado com a sua competência, mas fica aqui o meu agradecimento pelo espaço, o meu abraço carinhoso a você, Cavalcante, e vamos continuar sorvendo tudo de bom dessa salutar entrevista com o competente Caliel, tete a tete com o nosso querido Cavalcante. Um grande abraço, fica com Deus, meu amigo. Obrigado, Irlane Cavalcante, pela sua participação aqui no nosso programa. Cavalcante, fique à vontade aí para se reportar as palavras de Irlane. Eu quero agradecer a Irlane, a todas as suas palavras e ouvir Irlane falar, conversar com Irlane, é sempre muito gostoso, Conrado. É um homem muito educado, muito inteligente. Demais. É super interessante a conversa com o Irlane por isso, porque ele é essa pessoa que nós vemos através da sua palavra, da sua fala tranquila, da sua fala pausada, ele é isso daí, é um homem super educado, uma pessoa muito educada, uma pessoa muito, com uma bagagem, com muitas coisas a nos ensinar. Então, Irlane, eu quero agradecer as suas palavras, cada uma de suas palavras. Fico muito alegre, fico muito feliz de você ter participado. E desejo tudo de bom para você, meu irmão. Cavalcante, a gente vai entrar num tema, num assunto agora muito delicado, que é justamente esse problema de saúde que você vem enfrentando, que você vem lutando, e com a força de Deus você hei de sair vitorioso. Mas como foi que você descobriu que você estava com câncer? Eu nunca tinha adoecido, Conrado. Eu vivia bem, nunca tinha tido nenhum problema de saúde mais sério na minha vida, nunca tinha sido hospitalizado, nunca tinha feito nenhum exame mais sério na minha vida, mas de repente parei, comecei a comer e não fazer digestão. Eu comia e o organismo não conseguia digerir. Eu passava a noite, muitas das vezes, andando, sem conseguir dormir. Comecei a fazer uso do antiácido, fazer uso de um chá natural da terra, um boldo, uma alfazema, para ver se ajudava nessa digestão, até chegar a um ponto de que um dia eu amanheci com a pele toda amarela. Foi quando eu fui a gente fala muito da rede pública, mas eu fui atendido da rede pública lá no posto da Asa Sul, do bairro São Francisco, e a médica de imediato perguntou se eu tinha transporte para ir para o hospital regional. Ela me transferiu para o hospital regional, com 4 dias eu estava em Campina Grande, e lá fui diagnosticado com câncer na cabeça do pâncreas.
E os médicos falavam que geralmente os critérios para se geralmente provocava mais era beber muito, fumar muito, ou histórico na família. Nem eu bebia, nunca fumei, nem na minha família tinha histórico. Então eu perguntei ao médico e ele disse, não, Gota, você é um sorteado. Nós temos uma célula cancerígena no corpo que pode desencadear a qualquer momento. Então, aí não pude fazer cirurgia porque já foi descoberto no estádio mais avançado, já está com metástase, eu estou no pâncreas, no fígado e no baço. Foi em que ano que você descobriu o câncer? O ano passado, foi descoberto o ano passado em agosto, em setembro, no mês de setembro do ano passado. Ele evoluiu muito rápido, né? Rápido. Quando até ser descoberto, começou só esse mal-estar. Depois de ser descoberto, com pouco tempo, começou a sentir as dores. Aí, depois eu comecei a fazer a quimioterapia, que é um tratamento que provoca muitas... É muito agressivo. Agressivo para o organismo, então passou a ser cada vez mais rápido os processos, a questão de dor, de inchaço, de sintomas de vômito, e outros sintomas foram aparecendo, a coisa foi... Mas no dia que eu soube, da primeira vez que eu soube, eu tive o diagnóstico, que a única coisa que eu soube foi... Volto para a pergunta que você perguntou, da questão da vida, se a gente viveu tudo. Foi só agradecer a Deus por tudo que eu já vivi. Foi gratidão. Eu tenho gratidão. Eu gostaria de ser 5% do senhor Gentileza, aquele senhor lá, se não me engano, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de ser só 5% dele, porque se eu gostaria de agradecer, hoje eu gosto de agradecer mais ainda. Agradecer a Deus, aos amigos, à família. Então, para todo canto que eu olho, eu só vejo motivos de gratidão, de agradecer as pessoas. Agradeço por uma palavra, agradeço por um abraço, agradeço por uma mensagem, agradeço a Deus por estar comigo. Então, eu tive um diagnóstico, mas o que ele despertou dentro de mim foi gratidão. Em momento nenhum você se revoltou? Não, em hora nenhuma, em momento nenhum. Porque quando eu deitei minha cabeça no meu travesseiro, eu digo, se estou passando por isso, outros estão passando. Se estou passando, Deus vai me dar a força para suportar, para vencer. Se não vencer, é porque tem outros desígnios para a minha vida. Então, que eu consiga só... O que eu peço a Deus é que Ele possa me ajudar para que, se tiver de sentir dores, Ele esteja comigo para me ajudar nas dores. Quando estou mais triste, um pouco mais triste, chega um amigo, chega um parente, me dá uma palavra, me dá um abraço, e isso já passa e eu já... Para que eu não caia na depressão, para que eu não veja a doença como esse bicho-papão de 7 cabeças. É uma doença, temos muita gente, nós temos aí Pelé enfrentando isso tudo, nós temos visto famosos que nadavam em dinheiro passando por isso, como Steve Jobs, passou por o mesmo câncer que eu estou passando, e o dinheiro não resolveu, e nada resolveu, então assim mesmo agradecer a Deus cada momento. Tem sido doloroso para você fisicamente? Tem. Hoje, a princípio, foi chegando no estágio que hoje se eu não tomar morfina, eu não consigo praticamente levantar. Você toma todo dia? Tomo todo dia. Todos os dias eu tomo morfina, porque se eu esquecer de tomar uma meia hora, eu não consigo mais levantar da cama para ir lá dentro tomar. Preciso minha irmã trazer para poder eu tomar. Então, as dores passaram a ser intensas. Você você ainda anda assim para a rua, faz alguma coisa ou está mais em casa? Estou mais em casa. Porque chega um período que eu consigo, como eu digo, no dia da exposição, todo mundo admirou, porque eu estava tão bem. Disse, Cavalcante está muito bom. Aí, como ele disse, é o velho resultado que eu lhe digo do amor das pessoas. Então, tanta gente lá me abraçando, não esqueci do abraço de Andréa Braga. A Andréa Braga me abraçou e falou no meu ouvido, hoje é seu dia, Cavalcante, aproveite, não deixe que nada atrapalhe. Então, depois daquela palavra dela, nada me atrapalhou. Eu fui sorrir, fui viver cada fotografia daquela dali. Eu tenho a sobrinha minha, eu sei que eu devo a todos os meus filhos, a todos os meus familiares, mas eu tenho a sobrinha minha que ela tem colocado tanta esperança, ela tem me dado tanta esperança, que eu digo a ela, é Magda, aí eu digo a ela, Magda, quando eu penso em desistir, eu penso antes de tudo que eu vou responder para você, porque desistir. Então, a esperança dela me move tanto que eu não consigo desistir.
Isso é bonito. O amor, ele tem poder gigantesco. Cavalcante, você já tirou a foto de tanta gente, tanta gente. Se você pudesse tirar uma foto de você mesmo, que foto você tiraria? Em que momento você gostaria de tirar uma foto de você mesmo? Eu sou muito difícil de sorrir, eu não tenho um hábito, eu sou tão fácil de conversar, de brincar, mas não tenho um hábito de sorrir. Então, espero fazer uma fotografia com um sorriso bonito, para que eu tenha essa foto, um belo sorriso. Então, o que me veio na mente agora, a minha resposta sincera do coração, nunca tinha pensado na resposta, mas é uma foto sorrindo. Uma foto sua sorrindo? Sim. Coisa boa. Cavalcante, quais as principais lições que você tira desse momento na sua vida? As principais lições, Conrado, é que ninguém está isento de passar por nada. Então, que as pessoas vivam, a lição maior que eu digo é que as pessoas vivam com seus parentes, com seus amores, que seja homem, que seja mulher, independente da relação que você viva, mas que você viva intensamente e se doe e ame intensamente, porque a gente nunca sabe o amanhã. Eu não sabia que ia estar nesse estado nunca. Eu andava a cidade toda a pé, todo mundo me conhece, sabe? Eu andava a cidade toda a pé, pegava um evento de 5 horas da tarde, terminava 2 da manhã, 3 da manhã, com a mesma alegria que eu começava de 5 horas da tarde. Então a lição que eu tenho é que ninguém é isento e que a gente aproveita ao máximo cada momento. O que é que dá prazer a Cavalcante? O que é que dá prazer? Hoje a coisa que mais me dá prazer é receber um abraço e receber uma palavra de carinho. A coisa que mais me dá prazer. Eu tenho, como eu digo, eu não trouxe, eu não poderia agradecer aqui, como eu digo, abri a sessão e citei o nome de uma sobrinha, em decorrência de todos os outros que têm feito a mesma coisa, são todos. Mas a coisa que mais me dá prazer é de estar com pessoas hoje em dia. O que eu mais sinto falta é quando eu melhoro um pouquinho, eu acho bom dar, que seja o médico passou para que eu desse uma caminhadazinha, eu dar uma volta na rua lá perto de mamãe. Mas eu não quero dar uma volta nem 4 da manhã, nem quero dar uma volta 10 horas da noite, não. Eu quero dar uma volta na hora que tiver gente. Eu quero é conversar, eu quero é ver as pessoas, eu quero poder sentir as pessoas, a cidade viva, a cidade em movimento. A coisa que me dá mais prazer é estar em contato com o ser humano, com o outro. Muito bem. O que é o ser humano para você? O ser humano, para mim, Conrado, antes de tudo, nós temos, eu acho que o ser humano dividido em categoria que as pessoas falam, mas eu acho que, antes de tudo, é a bagagem que a pessoa carrega dentro de si, que vai formando no dia a dia, espiritual, essa bagagem intelectual, a bagagem intelectual não de o que aprendeu no livro, que nós temos pessoas que aprenderam nos livros e não aprenderam a pôr em prática. É verdade. E nós temos pessoas simples que são extremamente carinhosas, são extremamente produtivas. Nós vemos pessoas com espiritualidade tão elevada que a gente, às vezes, vê nesse mundo hoje em dia tão conturbado de eu ver Conrado diferente, porque tem uma religião diferente da minha. Então, tua religião não atrapalha a nossa relação. A relação que você tem não atrapalha o que eu convivo com você. Porque o que eu mais admiro é que, quando eu vejo uma pessoa que seja católica, que seja espírita, que seja a religião que ela seja, mas que ela venha falar comigo, ela tenha bagagem, que ela seja dedicada. Ela esteja ali porque ela sabe estar ali, ela queria estar ali. E isso é muito bom. Então, o ser humano é todo esse conjunto que a gente aprende no dia a dia, do que a gente vai carregando. Alguns começam a carregar tralhas, são os acumuladores, acumulam bens, acumulam dinheiro, acumulam riqueza e não tem nada a transmitir. E tem outros que andam livremente, sorrindo, vão para a praia só com uma carteira no bolso, sem nada, e conseguem morrer de feliz lá. E tem outro que vai com barraca, com cadeira, com guarda-chuva, com tudo, e não consegue aproveitar a praia, começa a reclamar da poeira, do vento, do sol. Então, para mim, é isso. É o que a gente carrega dentro da gente no formato do tempo. Seu nome é José Cavalcante, é isso? José Cavalcante Júnior. Quem é José Cavalcante? José, agora você me pegou. É difícil a gente falar sobre a gente. É difícil a gente falar sobre a gente. Eu só consigo a questão de ser fotógrafo, Conrado, é uma coisa tão arraigada, é uma coisa tão forte, que quando você me pergunta, a minha resposta a princípio seria falar do fotógrafo. É um fotógrafo. Se você não fosse fotógrafo, você gostaria de ser o quê? Você seria o quê de profissão? Gari.
Gari? Sim. Por quê? Eu acho que pelo contato com as pessoas. Eu acho que por estar em contato com as pessoas e estar... de poder fazer alguma coisa boa para a natureza, que muitas vezes as pessoas não veem. Trabalham, são tão dignos, são tão batalhadores e às vezes são diferentes, são vistos diferentes, sim, injustiçados, porque a própria sociedade não paga eles. Se um gari ganhasse 15 mil e chegasse lá para trabalhar no poste, seria visto igual a outra pessoa com a profissão. Concordo. Mas só porque ele ganha pouco e ele não consegue juntar, ele é visto diferente. Um sonho que você ainda não conquistou, Cavalcante? O sonho que eu gostaria de conquistar hoje é estar com toda a minha família junto. Tenho estado com ela, mas o sonho que eu gostaria de conquistar é de poder juntar, agora eu digo juntar todos. Estar todos juntos, toda a minha família junta. É a coisa mais importante para mim hoje. Cavalcante é um homem religioso? Dentro dos meus pensamentos e dentro dos meus critérios, eu me sinto religioso, desde que eu não... Só que eu não consigo me enquadrar mais dentro da religiosidade que a gente vê aí. Porque para poder eu ser religioso e eu ter que criticar o meu próximo, por a diferença religiosa dele, eu não consigo ser dessa maneira. Então, para que eu seja um bom religioso, eu tenho que condenar o outro religioso do meu lado, porque não faz parte da minha, eu não consigo. Mas eu e Deus, nós conversamos. Coisa boa. Você conversa muito com Deus. Por que você conversa tanto com Deus que pode falar com a gente? Quando eu vou lhe dar só um exemplo, quando eu descobri que estava doente, estava internado em Campina Grande, e me colocaram uma sonda no nariz. É a pior coisa do mundo. Diz que foi uma das grandes invenções dos últimos tempos, para alimentar. Você já imaginou você sentindo na sua barriga a comida batendo e você sem saber por onde passou, nem sentindo o gosto? Nossa, deve ser terrível. Aí uma coisa terrível, eu me agoniei, aí tinha uma paredona grande lá no hospital e eu digo, eu vou conversar com Deus. E eu deitei, virei a cabeça para a parede, mas eu não consegui encontrar Deus ali, que eu não me esperei, eu senti Deus do meu lado. Botando a mão no meu ombro, perguntando, o que é que tu quer? E eu não tinha nada a pedir, só agradecer. Agradecer e dizer a ele, que agradecer por ele estar ali, agradecer por ele estar comigo. Pedir a ele isso que eu tenho dito, que eu tenho pedido, para que ele não me deixe sofrer sem estar com ele do meu lado, sem eu ter a fé, que eu não perca a fé. Esteja sempre com ele. Então, as minhas conversas com Deus, todas as vezes que eu converso, eu tenho agradecido a ele, eu tenho pedido a ele para que abençoe, eu tenho pedido perdão, eu tenho lembrado de parábolas da Bíblia, eu tenho lembrado de versículos da Bíblia, e nós temos conversado como eu estou conversando com você. Nós temos feito um interview diário, batendo papo e conversando. Guarda alguma mágoa de alguém? Não, graças a Deus, a situação ruim é quando você vai passar por um processo cirúrgico, quando você vai para um centro cirúrgico. Então, eu comecei a juntar todas as pessoas que eu poderia juntar na minha vida e pedir perdão, mesmo à distância, prometendo que quando estivesse presente, iria pedir perdão presente, que não adiantava só. Então, me vi livre de todas essas mágoas, de toda mágoa que eu tivesse na minha vida. Não me resta nenhuma, não me faz nenhum bem ter mágoa, não vai me acrescentar em nada. Se você quisesse fazer, se Deus lhe concedesse um desejo, o que você pediria a Deus? No momento, eu não pediria a cura, eu pediria para ser melhor. Para ser melhor? Para ser melhor. Para ser melhor o quê? Ser humano? Para ser um ser humano melhor. Para que eu pudesse, até com minha doença, poder dialogar e ajudar outras pessoas. Para que eu pudesse auxiliar, para que eu pudesse ser o senhor gentileza, que eu disse lá do passado, eu gostaria só de melhorar, a chegar a um ponto de, como diz, que tem alguns personagens da Bíblia, diz que não morreram, subiram. Então, eu gostaria de, independente da religião... Que chama, né? Sim, independente eu só gostaria de melhorar para que eu me sentisse tão bem com Deus que eu não precise estar... que eu sei que ninguém nunca vai alcançar. Mas seria isso, melhorar o máximo possível.
Cavalcante, vou fazer um jogo rápido com você agora. Vou dizer uma palavra e você diz a primeira coisa que vier à sua mente ou uma reflexãozinha rápida. Cajazeiras. É minha vida. Se não morasse em Cajazeiras, moraria onde? Na zona rural de Cajazeiras. Mas dá no meio de Cajazeiras. Não tem outra cidade para morar, não. Cajazeiras. Qual a localidade da zona rural de Cajazeiras? Na Serragem. Na Serragem? Por que na Serragem? Eu acho que pela beleza do açude, pela beleza do local, me veio na mente, era para responder o que viesse na mente. Sua ex-esposa? Uma mulher... Sua primeira ex-esposa, na verdade? Minha mulher, uma mulher incrível. Um coração, desse Cavalcante que está falando, 50% eu aprendi com ela. Qual a maior qualidade dela? Esse mesmo coração que eu estou lhe dizendo, de pensar sempre no próximo antes de pensar nela. De ser uma pessoa com um coração incrível, uma pessoa que sempre procurou fazer o bem, uma pessoa que nunca procurou, não guarda mágoa, procura ajudar os vizinhos, procura ajudar a comunidade, procura estar pronta 24 horas, sempre procurou estar pronta, sempre procurou ajudar quem estivesse próximo a ela. Ela é assim. O que você não gosta? O que é que te irrita? A única coisa que me deixa chateada é quando eu estou com afta na boca. Uma aftazinha na boca é a coisa que me deixa mais sem, é coisa de gente besta, mas é a coisa que me tira do sério, que me deixa irritado. Não for isso, nada me irrita. Nada. Uma pessoa que você admira? José Antônio de Albuquerque. Por quê? Meu primeiro patrão e meu amigo. E poderia dividir essa primeira pessoa? Pode. Eduardo Pereira, mais Mauro Neto, lá de Brasília, que eu fui mais perto para o encontro de Brasília, e lá eu pedi para que me botassem num local simples. Eu não queria ficar num hotel luxuoso. Não, Sally Fernandes disse, vou lhe botar numa casa de um cajazeirense, uma pessoa super simples. Quando eu cheguei lá, parecia uma mansão. Agora o coração de Eduardo é uma casa de mãe, é um amor muito gentil. E dividiria com eles dois. O que você jamais faria? Matar alguém. Medo. Do que você tem medo? De ferir o próximo, mesmo dizendo que quer aprender tanto, a não ferir mais. Gostaria de não ferir mais ninguém na minha vida. Cavalcante, meu querido, a gente já está caminhando para os instantes finais. É uma honra. Quando eu pensei em retornar com o interview, uma das primeiras pessoas que eu coloquei na lista foi você. Você não tem que voltar a conversar com o Cavalcante. Por quê? Pela sua simplicidade, pela sua honestidade. Eu conheço o seu trabalho, conheço você, não tão pessoalmente, mas conheço de longa data pelo que a gente trabalhou. E a convivência que a gente teve deu para sentir que você é um ser humano extraordinário. Perfeito ninguém é. Todos nós temos as nossas imperfeições. Mas eu quero dizer para você, do fundo do meu coração, que foi uma honra conversar com você novamente e espero poder conversar outras vezes com você em breve. Amém, meu irmão. Esse espaço aqui só tem uma estrela, essa estrela é você. E eu quero fazer só uma correção de uma coisa que eu pequei no dia que eu recebi a medalha lá na Câmara dos Vereadores. Lá eu gostaria de ter dividido essa medalha com Jane, filha de Dona Levina. Então, vai ser sempre uma pessoa que vai ser uma inspiração e vai ser uma fonte de amor, o sorriso dela, a alegria dela, a vida dela. Então, se eu errei na Câmara de não ter dividido a medalha, eu estou dividindo minha medalha. Eu sei que ela é física, eu não posso quebrar. Mas a medalha, eu nunca, quando eu pego a medalha em casa... O valor simbólico dela. O valor simbólico dela, sempre quando eu estou em casa, é dividido, comigo e com Jane. É uma pessoa que merecia eu ter citado lá e eu estou citando aqui, fazendo a correção. Maravilha. Cavalcante, minha última pergunta é, Cavalcante, e o amanhã? Conrado, diante dessa situação que eu vivo, diante desses problemas que eu vivo, eu tenho vivido, antes de tudo, dessa dependência do coração dos amigos. É tão bom quando um amigo às vezes liga para mim, posso estar precisando de alguma coisa, eu posso lhe ajudar, não perguntei se não podia ajudar, que eu não sei se você acha ruim. Eu digo, não, toda ajuda é boa, tudo é maravilhoso, o que vier de coração é bom. Então, amanhã eu estou nessa dependência da minha família e dos meus amigos.